Não dá para imaginar a vida moderna sem energia elétrica, não é verdade? Seja na rua, em casa e também na sua empresa. Como as atividades produtivas, em especial as indústrias, têm um consumo de energia muito intenso, está na hora de fazer a sua parte. Mesmo sendo renovável, a energia das hidrelétricas causa sérios impactos ambientais. Então, uma ótima alternativa é aproveitar a luz do sol. Você já parou para pensar que a arquitetura da sua empresa tem tudo a ver com economia de energia? Pintar os ambientes com cores claras, instalar janelas amplas para deixar o sol entrar, brises e planejar a ventilação cruzada diminuem o número de lâmpadas acesas e o tempo do ar-condicionado ligado. Falando em lâmpadas, as solares captam a luz do lado de fora e geram luminosidade por espelhos da sua superfície interna. Já as de LED reduzem o consumo em até 80%, além de durarem cerca de 50.000 horas. Olho vivo nas suas instalações. Nada de sobrecarregar circuitos de distribuição. Um condutor aquecido geralmente indica que tem muita coisa ligada e puxando energia acima do limite. E não é só uma questão de consumo, não. É de segurança. E se o assunto é gasto, máquinas e motores são os maiores vilões da sua conta de energia. Ainda mais quando ficam naquele liga, desliga o dia inteiro. Nessa hora, planejamento é o seu grande aliado. Organize sua produção para concentrar o uso, colocando a máquina para funcionar o mínimo possível. É como na sua casa com o ferro de passar roupa. Outra pedida é apostar na eficiência dos equipamentos. O selo Procel indica quanta energia aquele aparelho precisa para funcionar. E se o selo for tipo A, é eficiência na certa, até 30% de economia. São soluções simples, ao seu alcance, para aumentar a eficiência energética da sua empresa e diminuir seus custos. Consumo consciente, responsabilidade social e cuidado com o meio ambiente. Começamos então com as usinas hidrelétricas. Na construção de uma usina hidrelétrica, há uma inundação de várias áreas e com isso surgem alguns impactos ambientais. Podemos ter a destruição da fauna e flora, o deslocamento de pessoas, povoados e às vezes até cidades precisam sair dessas áreas que vão ser inundadas. E também devido à vegetação que fica submersa, nós temos a decomposição dos vegetais que produzem o gás metânico e o carbônico. Nas usinas nucleares trabalhamos com urânio, que é altamente radioativo. Com isso, a contaminação durante o processo de extração e a radiação ela provoca alterações genéticas no organismo. Isso provoca câncer e outras doenças. Também há danos ambientais no vazamento, como se pode ter observado na usina nuclear de Fukushima. E para aprofundar mais o estudo, eu sugiro pesquisar sobre o desastre de Chernobyl, ou o acidente nuclear de Chernobyl. Foi o maior acidente da história do mundo envolvendo radiação. Na reportagem é explicado e muita coisa sobre os danos da radiação e o que aconteceu na época, que teve que ser feito para não atingir outros países. Seguindo, temos as usinas de painéis fotovoltaicos, aqueles painéis que ficam em cima das casas normalmente, que transforma a energia solar em energia elétrica. Às vezes as pessoas imaginam, mas não tem poluição ambiental nenhuma. Tem sim, tem a poluição no processo de fabricação dos componentes e das baterias, no caso do chumbo. Em seguida, temos as usinas termosolar, que na verdade são um monte de espelhos que refletem a luz do sol em um ponto central. E nesse ponto há um líquido que circula e move as turbinas. Os impactos ambientais são na fabricação dos componentes e as vastas áreas que precisam ser utilizadas para instalar esses espelhos. Em seguida temos as usinas termoelétricas, que no caso as que funcionam a carvão temos a emissão de óxido de nitrogênio
enxofre, que provoca chuva ácida, e dióxido de carbono, que contribui para o aquecimento do nosso planeta, o efeito estufa. Quando se usa petróleo, temos a emissão de monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e dióxido de carbono. Existem também as que funcionam biomassa, como exemplo, bagaço de cana. Como há uma queima, consequentemente tem liberação de gases para a atmosfera que acabam prejudicando de alguma forma. Depois temos as usinas eólicas, que os impactos ambientais são na produção dos seus componentes e também impacto visual devido às dimensões dessas hélices, e também interfere no comportamento migratório das aves. Por quê? Há um caminho que as aves seguem, e quando é instalada uma usina dessa, imagine só, as aves chegam, vê essa estrutura enorme na sua frente, acabam desviando o seu caminho original. Em seguida, talvez pouco conhecido, temos as células de combustível, que a princípio o funcionamento é básico, apesar de haver muitos modelos, mas temos a entrada de oxigênio e hidrogênio. Quando esses dois elementos químicos se encontram e formam água, conseguiram achar um jeito de aproveitar essa fusão e produzir eletricidade. Mas, mesmo de ser simples, oxigênio, hidrogênio e sair água, também temos a poluição ambiental, que é a fabricação dos componentes dessas células. Em seguida temos o grupo gerador, que na verdade é um motor acoplado em um gerador. Os impactos ambientais são o mesmo dos veículos, que é a produção de monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e dióxido de carbono. Quando se usa gás, temos a produção de nitrogênio e dióxido de carbono. E também a emissão de ruídos. Dependendo de onde que esses grupos são instalados, é preciso ter uma cabine que isole totalmente o som. Aqui só para mostrar alguns outros tipos de usinas pouco conhecidas que temos no mundo. A primeira, na foto, aproveita a movimentação das ondas. Depois na outra foto à direita que temos, é a maremotriz. Quando o nível do mar sobe, a água é represada. O mar desce, essa água é solta, liberada, e passa por turbinas que giram e produzem energia elétrica. E por fim, na última foto, temos a geotérmica, que aproveita o calor do subsolo, esquenta um líquido circulante e este move uma turbina. O primeiro passo que você tem que ter em mente é a conscientização. Você precisa estar consciente que precisa economizar energia. Também você precisa mudar os seus hábitos de utilizar os equipamentos elétricos, de utilizar energia elétrica na sua casa. Você vai estar economizando energia, contribuindo para o seu bolso e ajudando o mundo. Temos aqui um gráfico que mostra os equipamentos que mais consomem energia. Temos ali, representando 24%, são os chuveiros elétricos. Talvez isso dependa de estado para estado, que tem uns estados no Brasil que são mais frios e outros estados que são mais quentes. Então, por exemplo, aqui na minha cidade, eu nunca usei um chuveiro elétrico, aqui não faz frio. Também temos que mais consome as geladeiras, os freezer e ar-condicionado. Esses três, o que mais consomem: freezer, ar-condicionado, chuveiro. Se você trabalhar em cima desses três itens, já vai ser uma enorme economia para você. Vamos começar com as dicas para os equipamentos de ar-condicionado. Algumas coisas aqui são lógicas que eu vou dizer, mas vamos reforçar. Para economizar energia com ar-condicionado, primeiramente você precisa que as janelas estejam fechadas, portas, janelas. Porque senão não adianta nada o ar-condicionado
esfria o ambiente e você tem a porta aberta que entra calor. Não vai resolver nada. Utilizar o ar-condicionado só em dependências que está realmente ocupando. E se você sair por muito tempo, desliga o ar-condicionado. Outro item importante é limpar o filtro do ar-condicionado. As pessoas às vezes usam o ar-condicionado tempo, meses, utilizando e nunca limpam o filtro do ar-condicionado. Isso acaba prejudicando o ar-condicionado, tem que fazer mais esforço, sem contar a higiene mesmo, né? Bactérias e outros contaminantes no filtro. E também uma coisa importante, o conforto térmico está entre 21 e 23 graus. Há pessoas, né, que deixam o ar-condicionado 19 graus, tem uns que até 17, né? Dificilmente o ar-condicionado vai chegar, o ambiente vai chegar a 17 graus. Ainda mais em cidades quentes. Nunca vai chegar, o ar-condicionado vai ficar trabalhando a todo tempo sem desligar para tentar chegar aos 17 graus e não vai chegar. Se você deixar, por exemplo, 22, digamos, ele trabalha, chega aos 22, se desliga. Depois que esquentar um pouco, ele religa novamente. Outro ponto importante para o ar-condicionado e todos os demais equipamentos é o selo da Procel, né, que mede o desempenho dos equipamentos e o consumo. Procure equipamentos de classe A, que são os mais econômicos. Depois, no último vídeo, se eu não me engano, vamos estar fazendo um cálculo vendo um equipamento classe A, B, C e D, ver a diferença no consumo desses equipamentos. Bom, em geladeiras e freezers, evite deixar as portas abertas. Faça o degelo, né, de tempos em tempos. Descongele o freezer. Limpe o freezer. Também mantenha o termostato ajustado. Se você, digamos que é igual eu, que praticamente só vem em casa dormir, ajusta o termostato para ficar numa temperatura razoável, que não vai esfriar tanto assim. Mas se você precisa ficar abrindo e fechando a porta a todo momento, então você deve ajustar o termostato para esfriar mais. Opte por refrigerador duplex, aqueles que tem duas portas, embaixo e em cima do freezer. Por quê? Porque normalmente nós abrimos mais a da geladeira, né, para pegar alguma água, pegar alguma coisa, e o freezer praticamente não abrimos. Também opte por os equipamentos de classe A. E se você tem um equipamento muito antigo, troque. Por quê? Porque os equipamentos novos consomem muito menos energia. Quanto à iluminação, opte por lâmpadas a LED. Hoje o custo diminuiu bastante, compensa comprar uma lâmpada a LED. Também no último vídeo vamos estar fazendo um cálculo de consumo, comparar os gastos de uma lâmpada incandescente, fluorescente e a LED. Vamos ver as diferenças no consumo. Se a sua casa é muito alta, né, tem um forno alto, opte por abaixar as lâmpadas, deixar mais baixas. Também às vezes as pessoas acabam ponhando o acrílico para proteger as lâmpadas, e às vezes o acrílico é muito fosco, acaba prejudicando a iluminação. Necessitando de lâmpadas mais fortes para iluminar o ambiente. Pense em trocar esse acrílico ou mesmo deixar sem. Na sua casa, o ideal é que as paredes sejam brancas. Você vai conseguir uma iluminação adequada com uma lâmpada que consome menos do que se você tivesse, digamos, a sua pintura interna da sua casa fosse preta. Você talvez tenha que pôr uma lâmpada com o dobro de potência do que se tivesse as paredes brancas. Quanto ao chuveiro, evite ficar muito tempo tomando banho. Se você for sem ensaboar, desligue o chuveiro. Outra coisa também importante é controlar o registro de água. O chuveiro funciona mais ou menos assim. Há uma resistência elétrica que, quando a água passa, essa esquenta.
Se o volume de água for pequeno, essa água vai esquentar mais. Se o volume de água é maior, vai demorar mais tempo para esquentar. Então, às vezes há muita pressão na água. Há chuveiros também que tem uma bombinha, né, que faz a água sair com mais pressão e acaba passando muita água num curto espaço de tempo. E não há tempo suficiente para aquecer essa água. Então, controle no registro. Às vezes você quer tomar um banho quente, mas você pode utilizar a posição verão. Só diminuir um pouco o registro de água para cair menos água e consequentemente vai esquentar mais. Outras formas de diminuir o consumo de energia elétrica é retirar da tomada os equipamentos, os eletrodomésticos. Há muitos equipamentos eletrônicos que ficam em stand, né? Que acabam consumindo uma pequena quantidade de energia. É mínimo, mas se você, dependendo do tamanho da sua casa, dos equipamentos que você tem, somar cada um, acaba dando uma certa diferença no custo de energia elétrica. Também você pode investir um pouco, principalmente nas regiões mais frias do nosso país, e comprar um aquecedor de água solar, igual na foto que tem na imagem. Outro fato importante é o dimensionamento adequado das instalações elétricas. Se as instalações elétricas estiverem dimensionadas de forma incorreta, acaba ocasionando aumento do consumo de energia. Se o eletricista que fez a instalação na sua casa não cuidou as emendas, os cabos que utilizou, acaba consumindo mais energia elétrica. E por fim, mantenha o ambiente agradável. Tenha plantas dentro da sua casa, construa a sua casa próximo a árvores que peguem sombra na sua casa e ajudem a deixar um clima agradável, que você não utilize tanto o ar-condicionado. Aqui temos um exemplo do selo da Procel, né? E há alguns pontos importantes aqui a observar. Como vocês podem ver na imagem, esse selo há a indicação do equipamento, o nome do fabricante, a marca, a letra que indica a eficiência energética do equipamento e por fim, ali embaixo onde está XYZ, indica o consumo de energia do equipamento. Isso também vamos ver no último vídeo como que é feito esse cálculo. Gasta isso num dia, num mês ou como funciona.